Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o meu, seu e o nosso Café com Coragem, que tem como objetivo aumentar a nossa imunidade emocional, física e espiritual. Aqui em Tatuí nós estamos aqui com 20 graus, o tempo está ameno, gostoso, bom para nós ouvirmos falar de um assunto tão importante como esse que nós temos separado para essa nova série, onde nós vamos estar falando a respeito de missões, da obra missionária, enfim, daquilo que o Senhor está fazendo no Brasil e não somente no Brasil e no mundo, através de homens e mulheres como eu e como você. Então, desde já, tenha uma semana de vitória. Aliás, quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa aí, uma semana poderosa de vitória e de aprendizado da parte do Senhor para a tua vida, separando sempre um tempinho na tua história também para você descobrir aquilo que Deus está fazendo neste mundo. Agora, principalmente nessa fase que estamos vivendo aí de pós-pandemia, né? Por esse período de pandemia, o que o senhor está realizando através das pessoas? Então, você vai, com certeza, vai ficar muito impactado com a obra do Senhor e com aquilo que Ele está fazendo. E o nosso objetivo aqui é que seja para a edificação da sua vida. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Bom dia para todos nós aqui. Se você pode, vai colocando aí a temperatura da tua cidade para nós já irmos vendo como está o estado de São Paulo, como está a América do Sul e como está o mundo. Queremos saber a nossa temperatura. Hoje, dia 21 de setembro de 2020, dia 21 de setembro de 2020. Ao longo de todo o período que temos aqui, o objetivo sempre é aumentar o teu conhecimento, as informações que você tem em todas as áreas, né? Já fizemos várias séries aqui que são importantes e foram importantes para te fortalecer, para nos fortalecer, e vamos continuar seguindo. E graças a Deus, ao longo da nossa jornada, sempre a gente vai conhecendo pessoas preciosas, pessoas que vão acrescentando na nossa vida. Nesta manhã não vai ser diferente. Nesta manhã vai participar conosco aqui a Ana Maria Johnson, que está lá, acredito que ela esteja lá na Suécia. Então ela vai compartilhar conosco a respeito dessa obra tão preciosa, esse ID do Senhor Jesus. O irmão Miguel Calvo está nos informando que lá em São Bernardo do Campo está com 15 graus. Sônia lá em Tapetininga está informando que está com 17 graus. Então, me parece que o estado de São Paulo está nessa nossa média aí, né? Entre 14, 15 ali, 17, 18, 20, enfim. Parece que... E esperamos que esquente, né? Como estava falando, então vamos falar um pouquinho a respeito desse ID do Senhor Jesus Cristo e falar dessa obra da qual nós fazemos parte também, que começou aqui no Brasil em 1912, com um missionário sendo convocado, intimado, para que viesse ao Brasil, para que passasse a Macedônia e atendesse o nosso chamado, atendesse o chamado, na verdade, dos colonos suecos que estavam lá no Rio Grande do Sul. Ele nem imaginava o que iria acontecer. Eu acho que ele nem tinha ideia da proporção deste chamado. Então, Eliane, 17 graus em Francisco Morato, a Caldas Novas, aqui do estado de São Paulo, está com 17 graus. Então, Eric Johnson nem imaginava a proporção de todo este chamado. E passaram-se 100 anos aqui, eu já estou com a minha caneca comemorativa aqui, ó, dos 100 anos dessa parceria preciosa Brasil e Suécia, que nos fortaleceu muito neste tempo.
E nessa manhã aí nós vamos ter a graça maravilhosa também de poder ouvir um pouco aqui daquilo que o senhor está fazendo aí é, com, no Brasil, no mundo e também através daquilo que ele está realizando através de cada um de nós. Então, queria convidar aqui a Ana Maria já para estar junto conosco aqui. Ana, aqui é bom dia. Eu acho que aí é boa noite, né? Boa tarde ainda. Boa tarde ainda. Boa tarde. Tarde. Aqui já são 3 horas Deixa eu da tarde. colocar aqui o meu fone aqui para mim. Aqui já são 3 horas da tarde. São 3 horas da tarde aí? 5. Então, boa tarde para você. 5. Bom dia para você. Bom dia para você. Bom dia, bom dia e boa tarde para vocês então aí. Como que está a temperatura aí na Suécia? Eu acho que não chega a 10 graus. Eu acho que não chega a 10 graus hoje. Não chega a 10? Então tá friozinho. Já começou o outono. Já começou o outono. Já começou o outono então na Suécia. É o contrário, É o contrário, né? Entendi. Ana, fala para nós aqui, antes de a gente falar a respeito dessa obra tão maravilhosa, obra missionária, como que está hoje a realidade do Covid aí na Suécia? Olha, a Suécia escolheu uma estratégia. Então, nós não tivemos dados, né, em nenhum momento. Tivemos restrições, inclusive não pudemos nos encontrar. Mas as universidades param digital, escola básica, não houve para pelo Covid. Né? Então, e nós estamos em menos contaminados. A Itália, nos casos, talvez o máximo, a UTI tem 16 pessoas internadas, então começamos a viver uma pós-pandemia, mas não sabemos bem como é que vai ser, né, no futuro, porque a segunda onda ela veio, né, está em vários países, temos missionários na Espanha, então a contaminação na Espanha está igual como estava em março, né, então está muito forte, não está atacando, né, a população mais idosa, né, mas nós tivemos muitos óbitos no começo, que foram os idosos e os lares de idosos, né, não se conseguiu proteger os idosos, essa foi a grande, mas não foi um problema da estratégia. E parece que a OMS e outros estão olhando para a Suécia agora como um possível modelo aqui para frente, não sei, mas agora aqui começamos a ter menos restrições, as lojas estão abertas, os bares, restaurantes normalmente, mas todos com distanciamento, não pode encher. Começamos a ter cultos, podemos nos reunir 50 pessoas, né? Então, na minha igreja, que tem 800 membros, temos 3 cultos, né? Então, e assim vamos, né? Tentando sobreviver, mas graças a Deus o pior já passou. Eu não estou te ouvindo. Acho que você desligou o seu microfone. Eu fiz essa pergunta porque nós conversamos antes, logo no período da primeira pandemia, você mostrou a realidade de mortes por milhões, e eu falei para as pessoas aqui no Brasil que as informações que chegavam para nós era de que a Suécia tinha adotado um modelo completamente errado. E eu falei, olha, a informação que estão dando para nós aqui é uma, mas a realidade da Suécia é outra. Então, eu falei assim, eu queria te fazer essa pergunta justamente para mostrar que aqui no Brasil nós somos extremamente influenciados por essa grande mídia, mas que não traz para nós a verdade, né? Infelizmente. Mas, enfim, Ana, vamos naquilo que interessa para nós aqui. Como surgiu essa ideia
de missões, como surgiu esse chamado de Deus aí na tua... Aliás, até a gente falar nisso, eu já vou pensar aqui para nós pedirmos a tua canonização na CIB. Você conseguiu fazer a pastorita lá na Bahia acordar mais cedo, e isso é um milagre. Mas fala para nós como que surgiu o teu chamado missionário, como que se deu isso? Fala para nós. Então, para quem não me conhece, eu sou filha de missionários, né? Então, assim, meus pais vieram ao Brasil em 71, eu nasci no Brasil, moramos na Bahia até os meus 10, ou em São Paulo até os meus 10 anos, e a partir dos 10 anos nós fomos morar na Bahia, em Feira de Santana, e aos 16 anos voltamos para a Suécia, né? Então, assim, missões tem sido uma realidade, né? Inclusive, quando a gente visitava as igrejas na Suécia, quando meu pai pregava e ele fazia aquela informação missionária, a gente já sabia de cor a informação, em casa a gente repetia tudo, né? Então, a gente já acompanhava muito bem o que eram as necessidades e tudo mais. Mas, a princípio, na minha adolescência, eu achava aquilo um mal maior, né? Eu falava, não, nunca vou ser missionária. Eu acho que é horrível essa vida de estar em vários lugares. Eu acho que é muito sacrifício. Eu tinha uns 14 anos por aí, eu achava que eu dizia não de jeito nenhum, mas já tinha o meu coração tocado, mas eu não negava, né? Eu dizia não, isso aqui não é para mim. E eu sei que um pastor que estava visitando, ele falou, mas você tem que repensar isso. Mas eu dizia não. E daí, com 16 anos, nós fomos morar na Suécia, e no ano novo, entre 99 e 2000, não, quer dizer, 89 e 90, né, fomos para uma conferência de missões na Holanda, e aí eu comecei a sentir no meu coração que aquilo era realmente de Deus, né, para mim, mas não entendia bem o que era além disso, né? Então, assim, Deus começou a falar comigo. E eu não conseguia ir em nenhum culto de missões sem que né, meu coração começava a arder, né? Mas eu não entendia bem o que eu ia fazer com isso, né? Quando eu escolhi profissão, eu escolhi estudar. É um curso de uma economia internacional, mas você trabalha com organizações internacionais, né, dentro de administração, economia, justamente para trabalhar, talvez, com serviço social, alguma coisa assim, mais essa coisa de financiamento e tal, né? E assim foram se passando os anos. Quando eu cheguei na Suécia, no segundo grau, existe uma lei na Suécia que diz que quando a pessoa vem de um outro país, ela tem direito a ter aula no idioma dela para manter. Não pessoa, uma criança, né? Eu, na verdade, eu era filha de suecos, eu sou filha de suecos, né? Então não teria mas eu falei, mas o português, eu sou nascida no Brasil, o português é o meu idioma também. Então, comecei a ter aulas com uma portuguesa do Porto, e ela tinha fugido durante a ditadura, ela era da esquerda, tinha fugido para a Suécia, e quando ela ouviu que os meus pais eram missionários, e pastores, ela não tinha muita noção desse mundo, então ela começou a contar para mim tudo o que acontecia nas vilas e povoados em Portugal, quando a Igreja Católica né, dominava, né? Porque para ela tudo era a mesma coisa. E à medida que ela ia me contando as atrocidades que eram feitas pela Igreja Católica, Deus começou a falar no meu coração, mas tá errado isso, né? Eles não conhecem a Cristo de verdade. E aí foi assim que se deu o meu chamado para Portugal, né? Que foi o meu primeiro chamado, que ainda mantenho no meu coração, né? E eu estive 2 anos em Portugal, trabalhando numa igreja em Lisboa, e depois eu retornei por motivos pessoais para a Suécia, e daí comecei a trabalhar na Interact, que é a missão que enviou meus pais, né? Então eu voltei para casa. Antes disso, antes de ir para Portugal, eu trabalhei também numa organização beneficente da Assembleia de Deus na Suécia, que recebe fundos do governo sueco. E ali eu trabalhei durante 3 anos também, fazendo ponte entre vários países na
América Latina, mas também na África e na Ásia. Então, viajei bastante, conheci muitas circunstâncias, muitos contextos, né? E depois disso estive em Portugal, voltei e aí comecei a trabalhar com a CIB e a FEPAS. Na verdade, foi a FEPAS primeiro, né? Que é o braço social da CIB, ajudando num projeto, e aí comecei a trabalhar nessa área onde eu estou agora, né? E depois de uns anos, fui convidada à Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Então eu voltei às minhas raízes. Agora eu entendi por que Deus tinha me chamado a Portugal. E hoje ele me deu assim essa possibilidade de estar num lugar onde eu posso influenciar muito mais do que talvez quando eu morava lá, né? Então Deus sabe de todas as coisas. E aqui estou trabalhando. Você está mutado. Ô, Ana, fala para nós aqui um pouquinho o que é a Interact. Então, hoje, para quem está nos assistindo aqui, poder entender muito bem esse trabalho. Então, a Interact, ela é uma, Então, a Interact, ela é uma denominação, como a CIB é uma denominação que se constitui de mais ou menos 300 igrejas, e sábado tivemos a convenção, e nessa estatística temos agora 31 mil membros, então para o tamanho da Suécia, né, que é 20 vezes menor do que o Brasil, é uma denominação mediana e grande, né, que tem bastante influência. Mas você falou do Erik Johnson, né? O Erik Johnson, que foi o primeiro missionário para o Brasil, começaram a fazer, foi uma igreja que começou a fazer missões, que é Filadélfia, que foi o começo da missão de Örebro, né? Que também enviou vários missionários, que saiu da Batista e se tornou uma própria denominação, um movimento missionário, que era a missão de Örebro. E o que acontece é que, com o passar dos anos, houve outras denominações que também começaram a dialogar com a missão de Örebro, vendo que nós estávamos nos mesmos países, tínhamos as mesmas identidades culturais e ideológicas e teológicas, e em 97 houve então um ajuntamento entre 3 denominações que fez a Interact surgir, né? Então a Interact é um nome desde 97, né? E o Interact também é um nome internacional. O nome aqui na Suécia é Igreja Evangélica Livre. Nós usamos esse nome porque nós nos encontramos em vários países onde é impossível usar igreja evangélica como nome, né? Então, Interact é um nome muito mais neutro. Então, se você está dentro da Suécia, você já não chama Interact, chama EFK, que é a nossa sigla, né? Então, e nós trabalhamos em 33 países, temos, assim, temos muitos missionários associados, mas que são nossos mesmo, que nós mantemos por volta de 50 missionários em vários países, regiões. Cada região tem a sua liderança. Então, temos a região da África, temos a região da Ásia, temos uma região que aglomera Oriente Médio e Europa, e Norte da África, que são muçulmanos, né? E depois a minha região, então, que é a América Latina e Península Ibérica, que tem essa coisa de que tem o mesmo idioma, né? Então, tem razões porque se faz essa divisão, logicamente. Então, é assim que nós estamos divididos, mas existem igrejas, né, financiando o nosso trabalho, enviando missionários, fazendo todo tipo de trabalho para que a gente possa arrecadar fundos para os projetos no mundo inteiro, né? A minha região, ela está nos países Peru, Brasil, Paraguai e Portugal e Espanha. Acho que respondi a sua pergunta. Sim. Hoje, qual é a tua atuação dentro da Interact? Você já falou os países que você está agindo ali,
E qual é a atuação? Você está trabalhando em qual área da Interact? Então, a gente divide, tem a sua liderança, e eu sou diretora para América Latina e Península Ibérica. O que significa isso? É uma responsabilidade de arrecadação de fundos, recrutamento, acompanhamento dos missionários e dos projetos e dos parceiros. É um trabalho bem amplo e diversificado, nem um dia é parecido com o outro, né? Então, assim, eu faço muitas coisas, né? Tem muito a ver com a área financeira, onde eu sou formada, graças a Deus, ajuda bastante, mas também estar em igrejas, pregando, falando, informando, também o cuidado com o missionário, a gente também faz. Acabei agora, antes dessa reunião, de estar com uma família que foi enviada, né, que cada 2 semanas a gente tem uma conversa para ver como eles estão, né, o que eles precisam, orarmos juntos, né, então são coisas assim. E depois por exemplo, o relacionamento da Interact com a CIB e a FEPAS, ele se faz através da minha pessoa, então assim também na Ásia, na África, tem essa pessoa que é enviada para fazer esse trabalho, né. Então esse é meu trabalho, cuidar e desenvolver estratégias missionárias, cuidar das pessoas, recrutar, pensar para onde que vamos. Este é o meu trabalho. E fala para nós aqui, Ana, que você está falando a respeito desse acompanhamento com missionários e tal. Em relação às famílias dos missionários, esse trabalho é você que faz e como que você consegue administrar tudo isso? Olha, não é fácil, viu? Porque a gente está à distância, né? E ainda mais agora na pandemia. Por exemplo, a minha organização proibiu todo tipo de viagens até isso aqui passar, então tem que ser feito, né, à distância. Mas eu acho que é muito importante. Muitas vezes a gente envia o missionário e a gente não acha que está tudo bem. Agora conseguimos arrecadar o fundo, enviamos e tá bom, né? E a gente sabe que existem processos que o missionário passa no país novo que são muito parecidos um com o outro. Eu tenho estado junto com famílias que vieram para a Suécia, famílias que foram para a Suécia, para o Paraguai, para o Brasil, para a Tailândia, para não sei aonde, e todos têm mais ou menos um processo meio parecido, né? Então você anseia por aquele país novo, você acha aquilo é o país do seu sonho, né? Você lutou para chegar lá, lutou para a igreja se colocar atrás de você, e quando você chega lá, é meio que um balão que perde o ar, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Era isso que eu queria, né? E aí vem a realidade, as dificuldades, o problema da contextualização. Isso acontece com todos, então você tem que meio que passar esse primeiro tempo e talvez você precise de alguém que te diga isso, que você está passando é normal, né? Ter essa consciência desses processos que o missionário passa e dar para ele um pouquinho assim, o meu sentimento em relação ao que é normal. Eu tenho encontrado pessoas que dizem, eu acho que eu estou doente, porque eu quis isso tanto e agora eu não quero mais ficar aqui. E eu lembro quando eu fui para Portugal, o primeiro ano, eu chorava todos os domingos depois do culto. Eu achava aquilo tão sem graça, tão sem. Eu dizia, é para isso que eu vim, né? E aí Deus vai trabalhando, que você vai se acostumando, vai fazendo amizades, mas não é aquele amor à primeira vista, né? Primeiro a gente fala também que as fases, a primeira fase é a fase turística, né? Então, se você nunca esteve no país, você acha tudo legal, né? Aí depois essa fase turística passa bem rápido. E aí vem a fase assim, onde você compara muito. No Brasil é assim, na Suécia é assim, por que é assim aqui, né, tal. E aí você sempre acha o teu país de natal muito melhor do que onde você está e tem gente que nunca sai dessa área, que sempre é meio assim amargurado por estar no lugar, né? Mas o importante é vencer esse momento, né? E conseguir entender, estou aqui tem coisas boas, lá tem coisas boas, mas e entrar em um equilíbrio. Então, existem várias fases, a antropologia trabalha,
também existe muito trabalho sendo feito em volta do missionário e da família do missionário, né? Porque nós temos muita experiência durante muitos anos. Então, assim, tentar encontrar quais são as coisas em comum, né? E também o filho de missionário, né? Que eu sou uma delas, né? Então, para mim, o cuidado com a família é muito importante. Eu costumo dizer assim para o pessoal no meu escritório, os outros chefes de economia, de recursos humanos, que vocês são chefes de 8 a 5, né? No dia de trabalho. A gente que é líder regional, a gente é responsável pela família inteira e todo o tempo, né? Então é diferente. Então você é um peso. Se você vê que aquele filho de missionário não está bem, você leva isso consigo, né? E daí a gente também tenta entrar e conseguir resolver coisas para a família, né? Se é que preciso talvez de um professor extra de idioma, então a gente tenta colocar um professor. Então você tem que ver toda hora qual que é a necessidade da família para que ela esteja bem, né, no contexto. Talvez os filhos precisam de algum apoio extra em alguma matéria, ou você precisa de... tem todo tipo de coisa que a gente, né, entra, então faz essa comunicação e vê. Então, assim, é um trabalho de trás, que acho que as pessoas também não entendem, acham que tudo acontece automaticamente, mas é um trabalho que é feito atrás para fazer com que aquela família possa realmente servir a Deus da maneira que Deus chamou, porque o chamado foi de Deus, a gente entende, né, que Deus direcionou, mas talvez o sentimento no começo é um pouco assim de se questionar, né? Será que eu estou no lugar certo? Está sendo tão difícil. Então, ser aquela força, né? E agora na pandemia ainda mais, né? Vocês podem imaginar, tem missionários em total lockdown, tem uma família na Espanha que não podia sair, né, de casa, podia sair 1 hora, uma pessoa. Então, é uma pressão incrível sobre aquela família, e aí não tem muito o que fazer, né? Então eu pensava assim, eu ligo para eles uma vez por semana e a gente ora juntos, né? E colocamos tudo nas mãos de Deus, né? Mas para eles sentirem que não estão sós, né? Que a gente está por trás, a gente se preocupa e a gente quer ajudar. Dá para falar muita coisa, mas mais ou menos isso. Ana, apesar de todo o preparo do missionário, esse choque cultural ele vai ser inevitável, vai acontecer mesmo, né? Então, nesse enfrentamento desse choque cultural, no caso aí, esse cuidado seu, já vai ser fundamental para que o missionário possa, de uma certa maneira, ter amenizado, né? Se é que consegue se fazer isso também. Aliás, até antes de você responder isso, se você está participando conosco dessa live, acho que as informações estão sendo bem claras aqui também, mas se você tiver alguma pergunta também para a Ana, você pode fazer aqui também que a gente vai transmitir para ela. Você tem um chamado missionário, quiser fazer alguma pergunta, você também pode ficar à vontade. Mas em relação a esse choque cultural, família do missionário, você está tentando amenizar. Quantas famílias hoje você tem acompanhado em relação a isso, Ana? Então, no momento eu estou com 3 famílias, né? Mas também depende da pessoa, qual que é, se a pessoa tem uma experiência prévia de ser missionária, ele vai entender melhor, né? Mas eu acho até chega a ser até engraçado às vezes, quão parecido as famílias são uma das outras, né? E aí você, ok, você está nessa fase. E até assim, a minha própria experiência missionária, que eu acho que para mim foi muito importante ter vivido aqueles 2 anos em Portugal, porque eu também vivi, né? Eu também senti na pele, eu também questionei, eu também quis ir embora. E no final, quando eu ia embora, já não quis mais, porque eu amava tanto aquele país. Então, assim, como Deus trabalha isso na gente, né? Então, isso foi fundamental para mim no meu trabalho hoje, ter vivido isso na pele, né? Mas hoje eu estou com 3 famílias. Tivemos 2 famílias que voltaram ano passado para a Suécia, né? Então agora ficou um pouquinho menos, mas é um trabalho a ser feito, né? É um trabalho a ser feito, com certeza. E é muito importante, eu acho que a gente esquece dele, né?
E depois tem o filho de missionário também, que tem toda uma teoria, que também, recentemente, se tem muitos estudos sobre isso, que quando eu era pequena ou quando eu era adolescente, não existia essa definição, ou esse trabalho que existe hoje, que é muito interessante. A gente fala que são filhos de uma terceira cultura. Então, por exemplo, no meu caso, eu não sou sueca e eu não sou brasileira. Então, se eu sou filha de uma terceira cultura, eu vou pegar coisas da Suécia, coisas do Brasil e eu vou formar minha própria cultura, né? E essa teoria que existe, ela se aplica não só para filhos de missionário, como filhos de empresários que moraram em muitos países, ou embaixadores, tem mais ou menos essa mesma teoria, então, assim, a minha referência cultural não é idêntica à dos meus pais, porque meus pais são suecos, e eu sou uma mescla, eu sou uma mistura dos dois, né? Então, existe essa complexidade nisso também, né? Que a gente também tem que entender, e no momento que a gente entende, a gente também aceita, né? Quando alguém te explica que uma das características de uma criança, de um filho de uma terceira cultura, é que ele sempre se acha diferente. Se eu estou na Suécia, eu sou diferente. Se eu estou no Brasil, eu sou diferente. Eu sou sempre diferente. E o único momento que eu não sou diferente é quando eu estou com outros filhos de missionário. Daí é tudo igual. Mesmo que esse filho de missionário tenha estado no Japão, na Tailândia, ele também é um filho de uma terceira cultura e existe um entendimento entre eles, né? Então, essa coisa de sempre se sentir diferente, para mim, foi difícil na adolescência, né? E quando eu li essa teoria, sabe, quando a cortina se abre e a gente sente, poxa, é isso mesmo. E eu tenho que aceitar isso, né? E, ao mesmo tempo, vivi muitas coisas, conheço muitas pessoas e posso me sentir em casa em muitos lugares, né? Então, virar isso, né? Dizer, não, não sou diferente, eu consigo ter muitas casas, eu tenho muitas raízes, eu tenho muitos lugares onde eu posso chamar de meus, né? Então, é importante isso, esse processo, né? Ana, até interessante você falar isso aí, porque assim, eu também nunca tinha ouvido dessa terceira cultura, é a primeira vez que eu tô ouvindo. Mas quando você vem ao Brasil, você se sente brasileira ou ainda sente que tem alguma dificuldade em relação a isso? Mas eu acho que é justamente isso. Quando eu estou aqui, eu não me sinto sueca. Quando eu estou no Brasil, eu não me sinto, não 100%. Eu sou sempre algo misturado com algo, né? E eu acho que é isso que muitos filhos de missionário têm problemas em entender. Mas se a gente vira e diz, não, mas poxa, eu tenho dois idiomas que eu falo completamente. Quem tem isso? É um presente, é uma dádiva de Deus, né? Então, assim, eu consigo curtir o Brasil muito quando estou no Brasil. É isso que eu quero dizer. Não é que eu me sinta diferente, mas eu levo uma outra bagagem, né, do que o brasileiro leva, mas também a mesma coisa aqui. Eu também sou uma, aqui eles me chamam de latina, né? E no Brasil eu sou a sueca, né? Então, assim, dá para entender onde a gente está, você é latina, você é extrovertida, não sou muito diferente dos suecos nessa parte assim de relacionamentos, não sou muito tímida, né? O sueco é meio fechado assim. Então, mas eu curto muito o Brasil, gosto muito dessa questão das amizades, dos relacionamentos que são muito fáceis no Brasil. Aprendi muito com isso, levo essa bagagem como uma dádiva para a minha vida, que tem me ajudado muito, né, nos relacionamentos. Como eu levo também uma bagagem da Suécia, do planejamento, do horário, de ser estruturado, isso é muito sueco, né? Então, assim, eu acho que as pessoas às vezes se enganam, acho que eu sou muito mais latina do que eu sou, pelo jeito que eu tenho, mas então levo isso de saber estruturar, de trabalhar de uma maneira de fazer processos e tudo, é muito típico sueco. Então, assim, são diferentes áreas, né, que a gente é influenciado, mas é uma mistura, né?
mistura boa, né? É, Ana, eu acho que uma coisa que é também importante o pessoal que está participando com a gente, porque quando a gente fala assim de obra missionária, ou qualquer coisa que está relacionada ao reino de Deus, a pessoa às vezes começa a colocar a barreira nela, achando que não pode e tal. Você falou um pouco a respeito disso no teu começo, olhando para hoje e olhando lá naquele começo, você acreditaria que Deus te levaria a fazer o que você está fazendo hoje? olha, de jeito nenhum. Quando eu tive que deixar Portugal, Deus me deu aquele texto de Isaías 54 que eu ia estender a minha tenda. Eu não entendi o que, que era aquilo, né? Eu estava finalizando algo, e daí Deus tem mostrado isso. É com muita humildade que eu faço o que eu faço. Muitas vezes eu me sinto não suficiente, né, pelo que eu faço, porque é um trabalho bem desafiador e você tem que tomar muitas decisões que concernem famílias, que tem a ver com o destino da vida das pessoas, né? Então, assim, eu acho que é muito importante se estar super perto de Deus, né? Ouvir a voz dele, porque é complicado, mas essa volta que Deus me deu de eu sair de Portugal e depois voltar a ser diretora para a Península Ibérica, para mim mostrou muito assim como Deus ele faz planos e ele conduz as coisas, né, de uma forma que ele quer, que não é talvez como eu pensava. Agora eu acho que tem também é muito confiar em Deus, né? Muito confiar em Deus e deixar muito assim, se consagrar aquilo que Deus dirige, né? Para mim tem sido muito importante essa parte, mas não me via onde eu estou hoje, não. Se você me perguntasse há 15 anos atrás, não. Uma outra coisa em relação a isso aí, Ana, porque normalmente você está falando aí de sagração e tal, e no Brasil hoje a gente, graças a Deus, pós-pandemia, tem melhorado muito essa questão de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Agora, essa questão de intimidade, você desenvolveu após esse chamado, e isso é claro na cultura sueca, ou você pegou isso de uma outra cultura e falou assim, não, preciso desenvolver isso? Ou foi uma consciência que partiu de você mesmo? Eu acho que essa Eu questão de acho que essa questão de cultural, eu acho que ela eu não posso. Eu ouço muito as pessoas dizerem, porque o brasileiro ora mais que o sueco, por exemplo. Já ouvi isso. Não sei, a gente tem devocional todos os dias no escritório da Interact. Eu não sei, a gente tem dias de oração onde a gente para o trabalho só para orar. Então, eu acho que é você, como é que diz? Generalizar as coisas muito. Claro que a Suécia é secular, é um país bem secular, e a gente tem assim essa pressão muito mais forte, mas eu acho que tem a ver com a caminhada com Deus, né? E no meu caso, a caminhada com Deus é a necessidade de ter direcionamento, que em momentos da minha vida eu perdi o norte, né? E você pensa, para onde eu vou, o que Deus quer comigo, né? E daí eu lembro que eu falava muito com o pastor, que era terapeuta, ele falou assim, Ana Maria, quando você não souber e quiser a resposta, em vez de você pensar nas opções, pense em estar perto de Deus. Só pense nisso. Porque às vezes a gente fica pensando demais e aí a gente quer tomar as decisões por nós mesmos. Isso aí eu tomei muito. Quando a coisa pega, daí eu acho que para mim é importante tirar um tempo de estar com Deus, né? De buscar as respostas lá e não pela minha lógica humana. E eu acho que é isso que tem sido bem importante para mim na minha caminhada. Eu acho que não tem tanto a ver com uma coisa que se vê muito é assim, se fala talvez de coisas de fé mais no Brasil. Eu acho que isso eu levo comigo assim. A fé é muito mais algo natural no dia a dia da pessoa, né? Às vezes, Deus falou comigo isso, você compartilha. Talvez o sueco ele é mais tímido, ele não faz isso.
Talvez isso eu levo comigo, assim, e comparto muito mais do que talvez um sueco normal, assim. Quando a gente vê o agir de Deus, os desenhos, né, que Deus vai pintando, assim, isso eu compartilho bastante. E eu acho que isso é coisas que eu recebi do Brasil. Agora, assim, a profundidade da fé, eu acho que é de cada um mesmo. É uma busca que a gente tem que fazer, cada um. O irmão Miguel Calvo está perguntando aqui, você falou que a igreja não tem em torno de 800 membros, mais ou menos. A minha. Ele queria saber se tem brasileiros na igreja. Quantos brasileiros? Quantos brasileiros? Se tem brasileiros lá. Tem brasileiros, uns brasileiros sim. Como é que eu vou dizer? Casados com filhos de missionário, coisas assim, que vieram, né, juntos. Tem muitos ex-missionários na minha igreja, tem muitos falantes de português. Mas brasileiros que vieram assim, sem ter um contato com missões, são talvez um ou dois, assim, mas não. Tem outros grupos, tem vários congoleses, né? Mas são muitos suecos também na minha igreja. E você falou que estão voltando agora, né? Os cultos estão podendo ter um pouco mais de participação. Como que está esse anseio, essa sede de voltar ao culto aí na Suécia? Olha, eu acho que é bem diversificado isso. Eu achava que na minha igreja, por ter 800 pessoas, né, e só ter 150 lugares no domingo, que encher não está enchendo, então a gente não está entendendo, mas faz pouco tempo agora, né? Talvez a gente vai ter que se reeducar de novo, né? Em todos os cultos online. Talvez tenha sido. A gente talvez ficou um pouco, como é que eu vou dizer? Confortável, né, com esse, mas eu vejo em outras igrejas, acho que depende. Aqui em Örebro tem 7 igrejas da Interact, que aqui é a nossa sede, né? Então cada igreja é de um jeito, né? Então assim, eu acho que eu estou um pouco surpresa pela falta de pessoas querendo ir à igreja. Depois a gente tem que lembrar que na minha igreja tem muitas pessoas do o grupo de risco é acima de 70 anos, né? Então, assim, nós temos muitos acima de 70 anos, então, claro que isso também influencia bastante, né? Mas eu vejo, assim, pela liderança da minha convenção, os diretores, a diretora que teve até na convenção, ela tá louca para reunir as pessoas pessoalmente. Tivemos a nossa convenção, foi digital, sábado. Tivemos um pequeno grupo lá na sede, fazendo filmagens, né? Nós tivemos bastante pessoas que foram por volta de 400 pessoas inscritas, então não foi um número pior do que o normal, mas, claro, não é a mesma coisa, né? Você não sente calor humano, você não sente engajamento de estar no lugar, mas, assim, a gente sente muita falta. E nós também tivemos muitos eventos, né, cancelados. A nossa conferência de Torre, que sempre acontece em junho, que tem 15 mil pessoas, essa não aconteceu, ela também aconteceu parcialmente digital também. Então, assim, tem muitas coisas que não estão acontecendo, né? Então, isso também não ajuda muito no processo, né? A gente precisa estar junto. Ao vivo e a cores, é importante. Para nós latinos, tá junto é importante, é muito mais do que importante, né? Parece que aqui no Brasil a gente percebe que está havendo um grande movimento e tudo, pelo menos nas igrejas que estão próximas a mim, parece que está havendo um desejo grande de estar lá. Agora, Ana, quais são as lições que a pandemia está trazendo para nós e que vamos assimilar pós-pandemia aí para essa igreja? O que você espera que vai acontecer? Acho que até escrevi uma sobre isso um pouquinho. Não, eu acho que, em geral, eu posso dizer o que eu aprendi pessoalmente. Eu aprendi que Deus está no controle. Eu tive várias coisas que aconteceram na minha região, no meu trabalho,
que eu vi a mão de Deus. Eu até escrevi alguns artigos no Luz nas Trevas, vocês podem ir olhar os números anteriores, vocês vão ler o que aconteceu no Paraguai, né, onde Deus teve a multiplicação dos pães mesmo no meio da pandemia. E na Espanha também acho que é o que vem agora, o Luz nas Trevas também fala sobre isso, né, que as pessoas estiveram em lockdown, né, totalmente isoladas, mas Deus trabalhou na vida das pessoas, né, durante o tempo. Então, assim, eu acho que é importante lembrar que Deus cuida de todas as coisas e que Deus sabia que isso aqui ia acontecer, né? Então, assim, a gente acha que a gente tem um controle, que acha que é uma coisa, mas Deus sabia, Deus até preparou algumas coisas, né? Isso eu acho que é importante, né? Também acho que a gente aprendeu algumas coisas a nível de Interact, e eu acho que também, se eu puder ter a liberdade de fazer uma análise da CIB, eu também faria, que às vezes a gente viaja muito longe para estar numa reunião quando se poderia fazer online, se gasta muito dinheiro, né? A CIB, que é uma organização, uma denominação tão grande que está no Brasil inteiro, achei maravilhosa a live de missões. A live da FEPAS mostra que a gente não precisa estar em todo lugar, que nós podemos fazer, podemos sentir união mesmo, né? Eu acho que é algumas coisas que se pode continuar a fazer mesmo depois da pandemia, né? Para nós, por exemplo, uma coisa que nós aprendemos aqui na Interact foi que, por exemplo, as devocionais que nós fazíamos pela manhã no trabalho, no escritório, a gente começou a fazer pelo Microsoft Teams, né, que é tipo um Zoom, e aí os nossos missionários de outros países puderam também participar, né? Então, de repente, você está com gente da Jordânia, da Espanha, de Laos, né? E aí as pessoas sentem que nós somos um, né? E nós estamos aqui, vocês estão lá, mas estamos todos no reino de Deus trabalhando, né? Então, assim, isso acho que foi um aprendizado que a gente vai levar conosco, né? Que de incluir as pessoas em outros países, em reuniões, em devocionais, que não precisa acabar porque a pandemia acabou, né? Então, isso acho que são algumas coisas que a gente aprendeu. Eu acho que eu fico muito na dúvida do que vai ser depois, que eu acho muito difícil, né? Eu acho, muita gente diz, nunca vai ser como era antes. Isso me assusta um pouco, vou dizer pessoalmente. E também eu acho também que a gente tem uma vontade, um desejo de voltar à normalidade tão rápido que eu acho que a gente vai ser mais normal do que a gente pensava. Mas algumas coisas podem mudar, sim, né? A vacinação, ela pode trazer algum tipo de segurança, né, nos encontros, nos abraços, espero que sim, que eu sou muito brasileira nesse negócio do toque, do abraço, e não gostaria que fosse como está sendo agora, né, que a gente só fica de longe dizendo oi, mas eu acho que não é uma coisa que vai embora talvez tão cedo. Infelizmente, a gente vê a vacina da influenza, né, da gripe que a gente toma todo ano, ela ajuda 60%, 70% dos casos. Se essa vacina for assim, a gente vai ter que manter distância, né? E é como a pessoa que faz estratégia aqui do Covid, na Suécia, ele disse, e na verdade a vacina só extinguiu uma doença que é varíola, né, no mundo inteiro. Quer dizer, não existe nenhuma outra doença que foi extinguida. Então, provavelmente vai demorar muito para esse negócio ir embora totalmente, né? Então, mas eu espero que como ele diz. Eu acho que a gente vê em missões alguns países que usufruíram desse momento de pandemia para começar a perseguir mais os cristãos, para fechar mais os seus países, para ter mais controle, e isso eu acho que é uma coisa que talvez vai ser irreversível. Foi um momento, né, que se aproveitou disso, né, de uma forma. Então, isso me preocupa um pouco, né? Depois eu acho que a gente vai ver. Será que nós poderemos viajar como viajávamos antes? Isso é, para mim, muito central, né? No caso que eu viajo
Normalmente eu fico mais ou menos 100, 150 dias fora de casa, né? E agora estou em casa desde março, né? Assim, e não posso viajar até dezembro, né? Então, assim, vai ser um ano diferente. Será que vai ser difícil começar a viajar de novo? Será que a gente terá um sentimento de medo, né? De insegurança ou não? São perguntas que eu carrego, que eu não sei bem, né? Como é que vai ser. Ana, 5 minutinhos, que mensagem que você traria para nós brasileiros aqui, essa turma que está participando, numa manhã como essa aqui, em relação a toda a tua experiência, né? Que você, como você disse, não acreditava que chegaria onde chegou. Foram pequenos passos, né? E hoje, a gente vê que Deus só vai abrindo portas, portas e portas e portas, Ele vai cuidando. Então, para essa turma que ama missões, que gosta de missões, qual a mensagem que você traria para nós? Olha, eu acho Eu que acho que Deus nunca desiste da gente, que Ele nos criou com um. Ele criou cada ser humano com um propósito, a gente tem que lembrar disso, né? E eu acho que é importante buscar esse propósito, independente se você vai estar em missões, tempo integral, ou se você vai trabalhar como médico, ou como enfermeira, ou como empresário, a Deus quer te usar onde você está, né? Então, assim, buscar essa explicação para a sua vida que não seja só material ou bem-estar, mas entender que Deus tem algo muito maior para você, isso acho que é super importante, né? Agora, eu tinha preparado um texto, não sei se eu leio rapidamente, que eu tinha preparado o texto de Salmo 127, né? Que é: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. E eu estava pensando nisso em relação à pandemia, porque eu acho que é muito fácil. Primeiro, muitas pessoas baixaram o seu nível de trabalho durante esse tempo, né? Houve mais descanso. No meu caso, não foi assim, foi o contrário. Comecei a trabalhar mais, até porque tinha que fazer muitas mudanças, né, e tal. Mas, assim, muitas pessoas pensam, por que pode ser meio paradoxal, por que a gente está lendo aqui que Deus concede sono se a gente está talvez dormindo mais, né? Mas eu acho que o descanso, quando ele é obrigatório, talvez ele não seja tão gostoso, né, como quando ele e a gente tem muito mais problemas financeiros e de insegurança. Eu acho que Deus realmente dá o sono. Mas o que eu queria dizer é que quando a gente entrou nessa pandemia, que talvez a gente entrou numa situação que a gente não podia controlar e dizer, eu não posso trabalhar mais, eu não posso fazer mais, porque existem restrições. É importante lembrar que o construtor da casa é o Senhor, né? Então, assim, ela não deixa de construir porque eu não estou trabalhando, porque eu não estou pegando na massa. E existe até uma tradução desse texto que fala que o Senhor trabalha enquanto dormimos, né? Então, assim, até quando nós estamos numa pandemia, o Senhor não para, né? E o importante é o foco dessa casa, né? Para mim tem me dado muito alívio, né? Essa sensação que às vezes a gente vê a arrecadação, ela baixou, né? Com a pandemia, os projetos sociais a gente está lutando para poder manter, né? Nos países, todos os funcionários da Interact saíram um dia de trabalho para baixar os gastos, então são coisas que te limitam no trabalho, né? Mas saber que Deus é o que cuida, a obra é dele, né? E é ele que cuida das coisas. Eu acho que é ele que está no controle. E também acho que a gente tem que ter graça um com o outro, né? Até nesse momento de pandemia, de entender que as coisas têm que ir no seu ritmo. E eu escrevi no Luz nas Trevas, eu acho que eu vou comentar aqui uma experiência do nosso missionário na Espanha. Ele trabalha em evangelização com clubes de motocicleta, daqueles barra pesada, que chamam 1%, né? Que são criminosos, né? Hells Angels, etc. E ele trabalha com isso.
E ele, assim, entra nos clubes, faz um trabalho de sociabilização com as pessoas, né, para poder depois também evangelizar e mostrar Cristo, né? Então é um trabalho muito duro. Ele faz parte de um clube que é cristão, né? E faz esse trabalho. E daí, quando ele entra em lockdown, ele pensa: e agora? Todos os relacionamentos que eu construí durante esses anos, são 4 anos de trabalho, vai se perder. Eu tô aqui, eu não posso sair, não posso me comunicar, ninguém, todo mundo está com medo. E eles passaram 120 dias, né, em fechados, né? A gente não nem entende, né? Porque não foi bem assim no resto, em todos os países. E daí, quando ele saiu das restrições, quando começou a levantar tudo, ele encontrou os líderes, né, os presidentes dos clubes, e ele viu que Deus tinha trabalhado neles. E ele falou para mim: Ana Maria, sabe o que aconteceu? O que eu pensava que eu ia fazer daqui 2 anos, que era um processo de 2 anos, Deus fez em 3 meses. Então, esses meses que eu fiquei dentro da minha casa, Deus não parou, Deus trabalhou. E a gente, assim, adiantou o trabalho 2 anos em 3 meses. Se for assim, eu posso ficar mais 3 meses fechado, se Deus fizer esse trabalho, né? Então, assim, a gente tem que entender que a obra é do Senhor, né? E eu, com isso, aprendi muitas coisas, que eu acho que a gente, às vezes, confia demais nas nossas próprias forças e no que nós podemos fazer, e agora a gente tem que mais descansar em Deus, né? E construir a nossa casa, né? Na rocha, que é Cristo. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amém. Não, só esse pensamento aí de confiança já valeu demais para nós. O pessoal está parabenizando pelo seu trabalho, agradecendo essa manhã. A Nilzete está falando que você é multifuncional, que ela falou que lá no Peru você também Ah, é peruana. Você consegue tem a aculturar lá ver. também. Uma coisa, isso tem a ver com o filho da terceira cultura, que ele é como um camaleão, ele consegue entrar. Isso é uma característica do. Então, Deus já preparou isso quando ele chamou meu pai para vir ao Brasil como missionário. Eu acredito nisso. Amém. Já mando um abraço ao pastor Lacheire, que é a toda a família. Ana, para a gente finalizar aqui, para não deixarmos de responder a pergunta do Michael Romagnoli, ele está perguntando como se dá a seleção de vocacionados para o campo na Interact. Então, a gente tem contato comigo e falar: eu tenho um chamado para tal país. O que a gente entende hoje, que é uma mudança de pensamento, você rápido, que eu sei que você quer terminar, é que antes a gente abençoava o chamado de cada vocacionado, né? Dizia: eu quero fazer isso na Tailândia, eu quero fazer isso. Hoje a gente entende que Deus chama a Interact para ter uma estratégia missionária. A Interact, ela como um todo, é chamada. Então, nós fazemos uma estratégia. E daí, quando a gente precisa de pessoas para entrar dentro dessa estratégia, a gente faz um recrutamento, né? Mas, logicamente, que paralelamente as pessoas entram em contato conosco, dizem: eu tenho chamado, e é bom a gente saber das pessoas, né? E aí elas vão condizer com aquilo que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, temos a família Yenemark, que agora está no Brasil, né? Então, eles vieram juntos, né? Porque eles fazem parte, eles estão condizendo com uma estratégia que a Interact tem para o trabalho junto com a CIB, né? E também foi um processo junto com a CIB, logicamente, que é a CIB que convidou, né? Mas é assim, é um processo de muitas conversas, muitos contatos antes de chegar realmente ao momento de envio. Na verdade, eu não queria terminar. Eu gostaria que nós ficássemos aqui. Tem tempo, tem muita coisa que a gente gostaria de saber e perguntar, mas desde já eu quero agradecer a você por ter aceitado esse desafio. Já faço um outro convite, porque a gente está num projeto aqui de empoderamento da família, e quem sabe você pode nos ajudar aqui em alinhar junto, quem sabe o empoderamento na família numa visão
missionária. Já que você teve já essa experiência na família, a gente pode levantar no meio das famílias aí um empoderamento para ajudar missionário e quem sabe também no envio dos seus filhos. E fica esse Verdade, convite aí, espero que você, verdade. do jeito que aceitou com tanto carinho estar conosco aqui, eu tenho certeza que vai aceitar esse desafio também. Com certeza. Obrigada. Muito Com obrigada. certeza. Obrigada. Ana, Deus abençoe Muito muito. obrigada. Deus abençoe Obrigada. muito. Deus abençoe muito. Estão todos te agradecendo aqui por ter participado conosco, nos ajudado muito. Valeu demais. Um forte abraço. Deus te abençoe muito. Muito obrigado, viu? Amém. Obrigada a você. Muito obrigada. Pois é, queridos. Esse foi o nosso primeiro Café com Coragem. Hoje, essa semana toda, trabalhando na questão de missões. Amanhã vai estar conosco o pastor Hugo, que foi missionário lá em Juazeiro. Que ele tinha o objetivo de ganhar o Cariri para Cristo, então nós vamos aprender um pouco com o pastor Hugo, que eu sempre brinco com o pastor Hugo, que ele é o Marco Feliciano da nossa convenção. Então ele é uma pessoa muito querida, muito animada, e eu sei que ele vai abençoar muito a nossa vida com a experiência dele. Na quarta-feira nós vamos ter o pastor Jansen Costa, que está lá no Japão, pessoa muito querida também. E, a semana inteira vai ser uma semana muito, muito, muito especial. Então, que Deus tenha empoderado a tua vida aí, fortalecido a tua imunidade emocional, física e espiritual também. Eu tenho certeza que vai ser uma semana muito poderosa para todos nós. Então, em todo tempo e em todo momento, nós vamos dizer sempre: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. E sempre digo, qualquer dúvida, qualquer questão, a gente está sempre aberto. Você pode mandar a tua pergunta aqui, Jussara. Todo envolvimento, quiser ter um canal, uma página nossa também que informa, tem todos os informativos missionários. Se você quiser me perguntar, também pode perguntar. Nós estamos juntos nessa empreitada aí. Amar como Deus ama, porque missões está no coração de Deus, e se está no coração de Deus, precisa bater no nosso coração também, completando o ID de Jesus Cristo. Muito obrigado por ter estado conosco nesta manhã e ter separado essa hora de investimento. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, uma ótima semana, e nós poderíamos ficar aqui até 1h, meio-dia e almoçando junto também, mas Deus abençoe a todos. Amanhã, às 10 horas, eu espero você em mais um Café com Coragem. Nova série Missões. Amando como Deus ama. Forte abraço, beijo no teu coração e até amanhã.